Bom dia a toda a igreja. Como é bom estarmos vivendo este momento tão maravilhoso. Eu queria dizer que eu me emocionei lá do lado da minha esposa quando eu olhei para o pastor emérito dessa igreja, pastor Adelino, e eu quero dizer para o pastor que eu estou muito grato a esta igreja, à vida do irmão, pastor Silvado, por proporcionar isso durante 20 anos para nós, missionários de campo. E particularmente essa é a minha primeira oportunidade. E os irmãos não fazem ideia do quanto isso expressou o poder de Deus na vida da minha família. A resposta de Deus para os meus filhos, que estavam em oração, e não sabe como eles estão voltando. E nós estamos muito gratos por isso. Portanto, eu dirijo a minha gratidão a toda a igreja, dizendo ao irmão, muito obrigado pela visão que Deus deu a cada um dos irmãos desta igreja, a toda esta igreja, no nome de Jesus. Meus irmãos, é uma alegria poder estar aqui, vivendo este tempo. E eu costumo dizer que ser missionário é um grande privilégio, é uma grande honra. E é um privilégio porque nós podemos ser amados, né? Ser cuidados, mas a minha visão de missionário, ela é um pouco talvez diferente, ou não sei se posso dizer diferente, mas um pouco mais ampla, e eu acho que bíblica. Quando pequeno, eu sentava nas primeiras cadeiras da igreja para poder ouvir o testemunho dos missionários. Então, quando eu via um missionário, eu ficava muito feliz. Mas hoje, quando tenho o privilégio de estar aqui com os irmãos, eu tenho a sensação de que o privilégio é muito maior. Porque eu não vejo um missionário, mas eu vejo milhares de missionários. Amém, igreja? Cada um de nós, eu, você, a igreja, somos missionários do Senhor. Mas também ser missionário é um grande privilégio e responsabilidade. Pois, como disse ontem o pastor Wellington, ele mencionou o seguinte: nós missionários trazemos conosco a missão de entregar a mensagem que pode definir onde uma pessoa passará a sua eternidade. Isso é um fato real. E é uma grande responsabilidade para todos nós. Nós somos mensageiros da única esperança para a humanidade. E quando eu penso nisso, irmãos, eu confesso que tremo diante de Deus, confesso que tremo diante do nosso Senhor. Quando eu paro para pensar nesta imensa responsabilidade que é de levarmos dessa mensagem que poderá definir o destino de vidas, eu chego à seguinte conclusão: nós não podemos falhar. Nós não podemos, de forma alguma, deixar de exercer aquilo para o qual nós fomos chamados. Nós não podemos perder o foco, o centro, o cerne da nossa missão. Não podemos nos distrair de forma alguma em meio às coisas periféricas desta vida. Não podemos. Precisamos estar com o foco centrado na missão. Sabemos que não é a nossa missão salvar o mundo, é fato, mas sim anunciar que em Jesus, a salvação para todos os povos. E quando nós entendemos o que o Senhor Jesus nos disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Nós então, confiados no seu poder, nós verdadeiramente obedecemos ao seu chamado. E em 2007, nós ouvimos esse chamado. Eu e a minha família, que deve aparecer ali atrás, os irmãos vão conhecer, saímos do Rio de Janeiro. No finalzinho de 2007, nós recebemos o chamado. Em 2008, nós estávamos num campo bem distante do Rio de Janeiro, chamado Amapá, na cidade de Laranjal do Jari. E ali nós vimos o poder de Deus se manifestando em meio à igreja, em meio aos missionários, em meio a esta gente que já foi alcançada pela maravilhosa graça de Cristo Jesus e que tem sido usado para transformar vidas, transformar o povo. Eu gosto muito de uma frase de John Piper no livro Alegrem-se os Povos, que diz assim: a glória que Deus busca magnificar é supremamente a glória da sua misericórdia.
O zelo pela glória de Deus motiva as missões. Um espírito servil e um coração misericordioso motivam as missões. Um coração para a glória de Deus e um coração de misericórdia para com os povos fizeram de Cristo um missionário e devem ser mantidos interligados. Todos nós, amados, somos vocacionados e é nosso dever exercer esta missão. Fazer com que os povos conheçam o Deus Supremo e possam alegremente adorá-lo, e possam, por meio de Cristo Jesus, verdadeiramente saciar-se nele. E é isso que nós pudemos ver ali naquela cidade de Laranjal do Jari. Um lugar que foi impactado por meio de vidas que se dispuseram a obedecer à missão. Para quem ainda talvez tenha chegado recente na igreja, a última vez que eu falei à igreja tem mais ou menos uns 3 anos. Então eu gostaria de só trazer à memória rapidamente a realidade de Laranjal do Jari. Pode aparecer aquela segunda imagem lá para a gente, por favor? Ali. Nós saímos do Rio de Janeiro e fomos para um contexto assim, palafitas, rios, nenhum tipo de tratamento de água, saneamento básico, e metade daquele povo vive assim, às margens do rio, vive numa condição de miséria, de tristeza, uma condição social muito lamentável, lastimável. Mas o Senhor, por meio desta igreja, fez com que nós pudéssemos conhecer um povo e passarmos a amar este povo. Nós antes não sabíamos sequer qual era a realidade do norte do nosso país. Na realidade, eu estava dizendo para a irmã Damares ali, conversando nesses dias, dizendo que o meu mundo era o Sudeste. Mas, depois que eu pude conhecer Laranjal do Jari, a minha visão se ampliou muito. E o amor que o Senhor depositou em minha vida, para resgatar a minha vida, a vida da minha família, esse amor se estendeu ao povo daquela terra. Eu queria mostrar um pouco daquela igreja, daquele povo que ali estava. Essa igreja, o templo da igreja que nós estávamos, a primeira missão que foi aberta, vamos passando. Ali, através dos pequenos grupos, nós abrimos aquela missão, pode ir passando. E nós, então, pode ir adiantando. Vou pegar esses slides todos agora para a gente adiantar. Isso. Então, esta igreja plantou a primeira frente missionária que os irmãos já viram. Pode adiantar. Pode ir passando. Ok. E esses irmãos, que os irmãos viram ali de joelhos, eles começaram a orar durante um ano. Vigílias de oração, caminhadas de oração. E quando eu cheguei agora, depois de 10 meses fora do campo, foi assim que eu os encontrei lá, de joelhos, fazendo sabe o quê? Pedindo ao Deus soberano que salvasse o seu povo, a sua gente, e usasse as suas vidas para a glória deste Deus. Pode passar, meu irmão. Pode ir passando. Esse aí é uma das frentes missionárias que temos lá. Pode avançar. Essa história os irmãos conhecem bem, a história de um bar, pode avançar, que se tornou igreja. Nós adentramos ali, Júnior ouviu a voz de Deus por meio de um homem desta igreja, Eliseu Storck. E ali, o que era um bar, passou a ser a igreja. Visitei agora lá, vocês viram a nova imagem, né? Viu como é que está bonitinho o templo ali para o lado de fora? Muito legal. Pode adiantar, não precisa voltar não, a gente vai adiantando. A terceira frente missionária, aberta nesses 5 anos que nós tivemos ali. E aí os irmãos veem o número de pessoas que estavam ali naquela inauguração da nova frente missionária, e alguns estavam com as mãos para cima, né? Porque naquele mesmo momento que nós estávamos inaugurando aquela frente missionária e começávamos a primeira frente missionária em Libras, em Laranjal do Jari, para a glória de Deus. Pode avançar. E assim o Senhor foi acrescentando, dia após dia, aqueles que iam sendo salvos. E aqueles 35 irmãos que chegamos ali e encontramos, passou para 116 vidas para a glória do Senhor Jesus. E eles continuam ali, firmes, avançando. Continuam ali focados. E neste último momento que estivemos juntos, irmãos, foi algo muito gostoso, porque a visão que nós aprendemos, à luz da palavra de Deus, a transmitir para aquele povo, é de que eles precisam ser uma igreja relevante na sociedade, uma igreja
multiplicadora naquela cidade, uma igreja com líderes da própria terra, e nós até brincamos, os líderes minhoca, né? Os líderes da própria terra, líderes que sejam capazes de comunicar o evangelho, decodificar o evangelho na linguagem daquele povo. E ali, na cada frente missionária daquela, permaneceu um líder que tem a visão de levar a palavra para aquela comunidade. 40 mil habitantes. Estamos dentro da meta da nossa convenção, que é exatamente uma igreja para cada 10 mil habitantes. Então, Laranjal do Jari, antes tinha uma igreja com apenas 35 membros. Hoje, tem uma igreja com 116 membros, não, 126, porque agora nessa última visita, já tinham mais 10 batismos. E aqueles líderes autóctones que lá ficaram, realizaram o seu primeiro batismo. Nesse tempo que nós passamos, tem mais ou menos 15 dias que fomos ali no Amapá. 5 casamentos. E Deus continua fazendo a obra naquele lugar, em meio àquele povo. Todos nós somos vocacionados para o exercício dessa missão. E precisamos entender que a supremacia de Deus em todas as coisas, para a alegria de todos os povos, por meio de Jesus Cristo, é o compromisso central, orientador, unificador daqueles que vivem essa missão. Quando entendemos que Deus está no controle de tudo e sabemos de fato quem Ele é, nada pode impedir-nos de obedecermos à sua ordem. Eu gostaria de poder refletir um pouco com os irmãos à luz de um texto de Isaías 62, o verso 1. Isaías 62, verso 1. Todos somos missionários, já mencionei. E isso nos coloca diante da mais nobre tarefa que um homem pode exercer, que é levar pessoas a se alegrarem em Deus por meio de Cristo Jesus. Mas ainda assim, ouve-se uma voz a soar dizendo o seguinte: a quem enviarei? E quem há de ir por vós? E percebe-se um silêncio frente a esse apelo do Senhor. O meu questionamento, a minha dúvida, a minha indagação é: o que há de errado com a nossa visão? O que entendemos ser de fato a nossa tarefa? Como de fato enxergamos o nosso povo e o que estamos verdadeiramente dispostos a fazer para que se alegrem em Deus, assim como nós nos alegramos em Deus? Vamos ler o texto de Isaías 62, 1. A palavra de Deus nos diz assim: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação como uma tocha acesa. Ficou claro, né? Se você puder substituir depois aí, eu te agradeço. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação como uma tocha acesa. Eu fico a imaginar o coração do profeta, do servo de Deus, ao mencionar esta frase. Por amor de Sião, por amor ao meu povo, eu não descansarei, eu não me calarei, até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação seja como uma tocha acesa. Ah, irmãos, eu confesso que eu pude ver este sentimento que estava no coração do profeta Isaías, também sendo brotado no coração dos crentes missionários do povo de Deus que ali estavam já sendo trabalhados pelo Senhor. Quando nós percebemos que a mensagem de 2 Crônicas 7:14 e Jeremias 33:3 estava presente o entendimento perfeito na mente daqueles irmãos, quando eles lembravam do conselho do Senhor: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu os ouvirei e sararei a sua terra. Eles entendiam o que o profeta Jeremias queria dizer quando clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces.
E aquele povo começou a dobrar o seu joelho e começou a interceder, pedindo ao Senhor: mostra-nos como podemos ser relevantes para a nossa sociedade. Mostra-nos como podemos fazer a diferença para o nosso povo, para esta gente que sofre. E, irmãos, nós vimos que aquele povo não se calou diante de Deus, diante do Deus vivo que pode todas as coisas. Agora, quando nós deixamos de desenvolver uma vida de oração em prol da salvação do nosso povo, nós emudecemos. Quando nós não dobramos os nossos joelhos para que Deus salve a nossa terra, salve a nossa gente, nós ficamos emudecidos. E o primeiro passo para que de fato possamos alcançar com a nossa voz o nosso povo e a nossa gente é erguermos a nossa voz em oração para aquele Deus soberano que pode todas as coisas, que faz todas as coisas para a sua glória. Mas parece que nós nos esquecemos que a oração é a grande ferramenta, a estratégia principal para que possamos ver o poder de Deus de maneira sobrenatural, salvando vidas, transformando vidas por meio de nossas vidas, através da nossa voz, do nosso testemunho. Irmãos, eu entendo também que às vezes nós até queremos transmitir e falar como o salmista, como o profeta Isaías disse: eu não me calarei. Talvez a gente saia daqui e diga assim: não, eu também não quero me calar, eu vou falar. Mas uma coisa que Deus mostrou para aquele povo ali em Laranjal do Jari foi que para falar é preciso ter condição, ter vida. E lá em Josué 3, versículo 5, aquele povo ouviu Deus dizendo assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Estejam santos, santificai-vos. E aí eu lembro também que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, verso 5, diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós, por causa da vossa cooperação no Evangelho de Cristo Jesus. A maneira como nós cooperamos com o Evangelho é o nosso bom testemunho. Jesus era reconhecido pelas multidões como alguém que falava e falava com autoridade e falava com autoridade de vida. E isso destacava ele dos demais que ali viviam naquela época, porque a sua mensagem era respaldada naquilo que ele vivia. Irmãos, aquele povo ali em Laranjal do Jari não permitiu que o pecado calasse a sua voz, calasse o seu testemunho. Quando deixamos de cooperar com a salvação do nosso povo, por causa do nosso mau testemunho na sociedade, nossa voz não se faz ouvir. Quando nós olhamos para este texto e vimos então que a postura do servo de Deus diante do povo é de não se calar e não descansar, nós precisamos ter essa consciência. Precisamos ter a consciência de que nós precisamos falar e anunciar, mas precisamos falar e anunciar na dependência de Deus e com autoridade de vida. Palavras, simplesmente palavras, não podem impactar e mudar a nossa sociedade, o nosso povo brasileiro. Então a primeira decisão que nós precisamos tomar diante do nosso povo brasileiro, talvez diante da sua família, talvez diante das pessoas do seu trabalho, da sua faculdade, não sei. Mas a decisão que precisamos tomar é não nos calarmos nem descansarmos diante da nossa missão. Assim como o profeta, nós, como servos, precisamos erguer a nossa voz em meio ao nosso povo. Pois foi para isso que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Mas recebereis o poder do Espírito Santo de Deus. Ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Esse poder nos fora dado para levarmos esta palavra,
não nos calarmos. Então, vire para o seu irmão aí do lado e diga assim: não me calarei e não descansarei. Diga para o seu irmão do lado. Essa deve ser a sua postura. Não se calar diante das muitas oportunidades que você tem no seu dia a dia, na sua vida. A segunda coisa que eu aprendo neste texto é que o profeta, o servo de Deus, ele não estava fazendo isso simplesmente porque ele achava algo bonito de se fazer, ou algo que ele deveria fazer, mas existia um combustível, uma motivação para que ele pudesse agir assim. E o texto que nós lemos mostra-nos que o combustível, a motivação do profeta para fazer a sua missão, de não se calar e não descansar, era justamente o amor. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei. Era este o sentimento que movia o profeta. Mas Isaías amava verdadeiramente o seu povo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos também um missionário que amou verdadeiramente o seu povo, Paulo. E Paulo só foi enviado aos gentios depois, mas ele queria falar aos judeus. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, sabia, de entender missionários que às vezes falam assim: eu quero ir para a África, sem nunca ter falado para um brasileiro. Eu quero ir para a África sem nunca ter dedicado a sua vida ao seu próprio povo. De como nós podemos amar outro povo se nós não amamos o nosso próprio povo? Nós precisamos ir para a África. Precisamos ir para a Ásia. Precisamos ir para a Europa. Mas antes de irmos, nós precisamos demonstrar um amor verdadeiro à nossa nação. Só podemos dar aquilo que temos. Só poderemos amar outro povo se amarmos o nosso povo, a nossa gente. O Senhor Jesus nos ensinou a amar verdadeiramente as pessoas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, quando ele desenvolveu o seu ministério, ele caminhava, ele vendo as multidões, ele compadeceu-se delas. Compadecer, padecer com, colocar-se no lugar das pessoas que sofrem, amar, compaixão, graça. Irmãos, isso envolve relacionamento. E esse relacionamento primeiramente é na vertical e depois na horizontal. Nós não saberemos amar o povo brasileiro ou qualquer outro povo se nós primeiramente não amarmos ao nosso Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos amar e ter uma intimidade real com este Deus, que é o Deus de missões, que é o Deus que articula toda a obra missionária, porque Ele tem o maior interesse, o alvo dele são as nações, os povos, e Ele deseja que todos os povos o reconheçam e o adorem, e por isso Ele diz que está conosco todos os dias, para fazer com que nós cumpramos com a nossa missão. Nós precisamos aprender a amar como Deus ama. Quando nós cultivamos intimidade com Deus, nós somos tomados por seu tão denso, tão imenso amor. Um amor incondicional, um amor sacrificial, um amor constrangedor. Então somos capacitados a oferecer aquilo que recebemos dele aos outros. Para amar verdadeiramente o nosso povo, precisamos entender o quanto Deus nos ama. Só então somos capacitados a amar aqueles a quem nós nos relacionamos. Por amor a este povo brasileiro, irmãos, lá no norte, eu pude ver com os meus olhos uma irmã machucar as suas mãos, calejar as suas mãos, ferir as suas mãos, espremendo um fruto bastante conhecido, cupuaçu, ralando coco manualmente para fazer chope. Aí chope? Sim, mas não é o chope que nós conhecemos aqui no Sudeste. Inclusive eu tomei muito chope lá.
Missionário toma chopp. Aliás, missionário toma chopp. Missionário, além de tomar chopp, missionário muitas vezes conhece umas coisas assim estranhas, né? Eu estava com o Serginho esses dias no Acre, pastor Sérgio, e nós estávamos sendo apresentados lá a uma baixaria. Você quer experimentar a baixaria aqui do Acre? Eu falei, como é que é o negócio? Baixaria? De manhã cedinho eu te levo lá para você experimentar a baixaria aqui do Acre. E eu fiquei curioso. Pena que eu não experimentei a baixaria do Acre. Mas eu vou voltar lá, se Deus quiser, para experimentar essa baixaria. A baixaria é um café da manhã. É uma especiaria deles lá. Um café rebuscado que tem o nome de baixaria. E chopp lá no Amapá é o geladinho. Aquele saquinho com sorvetinho congelado que a pessoa vai e esse é o chopp. O pessoal estava acreditando que eu tinha tomado chopp mesmo. O pastor Silvado já estava pensando em levantar dali e me tirar do púlpito. Irmãos, aquela irmã feriu, calejou as suas mãos. Ela estava desempregada há 2 anos. Mas por amor ao povo dela, ela levantou uma oferta para a campanha de missões de R$250 vendendo chopp a 50 centavos. Faz mais ou menos um cálculo aí de quantos chopps ela precisou confeccionar e vender durante todo o mês da campanha para com alegria entregar a sua oferta. Por amor ao povo brasileiro. Por amor ao povo brasileiro, eu conheci uma irmã que passou uma noite inteira fazendo farinha em seu sítio. E a farinha desandou. A farinha era para ela, para a família dela. Desculpe, irmãos. E a farinha também era para dar de oferta para missões. E naquele dia, aquela irmã chegou com uma lata, essa lata de galões de 20 litros, que a gente fala lata de farinha. E chegou e falou assim, para a irmã responsável lá da campanha, e falou assim, aqui está a minha oferta. Desculpa, eu tive problema na hora lá, desandou a farinha, eu perdi mais da metade da minha farinha, mas eu consegui salvar a farinha que eu ia doar para missões. E a farinha é o principal ingrediente da mesa do nortista. Ela deu tudo que tinha, por amor ao seu povo. Por amor ao povo brasileiro, eu tenho visto ao longo desses anos, jovens entre 18 e 20 anos, deixando suas faculdades, trancando, uns concluindo e deixando de logo em seguida fazer a sua pós-graduação e passarem 2 anos dentro de uma das 33 mil comunidades ribeirinhas que se encontra na região norte do nosso país, na qual nós não alcançamos, nem sequer ainda chegamos como evangélicos em 1.000 delas. 33 mil comunidades ribeirinhas. E por amor, esses jovens estão indo lá pregar o evangelho. Irmãos, quando eu abro o texto da palavra de Deus lá em 2 Coríntios, abra rapidamente aí a sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 8. O verso 2 a 5. Olha só o que eu vejo aqui. Eu olho esse texto e vejo o seguinte. Os irmãos dali têm sido muito provados pela aflição porque têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda. E com toda boa vontade pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia. E eles insistiram nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também.
Irmãos, quando eu via aquela gente, aquele povo simples fazendo estas coisas, eu enxergava o mesmo Espírito atuando na vida delas. O mesmo Espírito que atuou nesta igreja, atuando na vida daqueles irmãos. O mesmo Espírito. Saímos de Laranjal do Jari 2012 agora, dia 18. Fomos para onde? O pastor já falou, São Paulo, capital. Estamos ali pertinho de Osasco. E aí, de repente, eu recebo um telefonema. Quem são? Os irmãos lá de Laranjal. E dizem assim, pastor, meus irmãos, que alegria. Estou ligando para dar uma notícia. Nós ultrapassamos a nossa oferta de missões. Lembrando que eles lá não fazem oferta pequena, não. Quando eles tinham lá 35 para 40 membros, eles fizeram um alvo de 5 mil reais. 5 mil reais. Aquela turma lá não brinca em serviço, não. Você sabe quanto eles levantaram para a glória do Senhor? R$ 7.356,36. Só que eu duvidei. Eu achei que eles não conseguiriam alcançar nem 5 mil. Eu dei para trás. Só que Deus me tirou do campo nessa época, dizendo assim, olha, você não vai ver a bênção não. Você vai lá para o Rio fazer promoção e eu vou mostrar para você que eu estou no controle e eu farei todas as coisas para a minha glória. E Deus fez. E eu aprendi. Por isso que eu não esqueço nem dos 36 centavos. Porque esse é o número da minha falta de fé. Irmãos, a gente aprende muita coisa no campo missionário. E aqueles irmãos estão dizendo assim, pastor, nós estamos adotando um missionário. Ultrapassamos o alvo e estamos adotando um missionário. Eu falei, que bom. E é um missionário aí de alguma região próxima? Eu falei, não, nós estamos adotando um missionário no Sudeste. Olha que joia, que bacana. E nós estamos adotando esse missionário aí, no campo de São Paulo. E esse missionário é o senhor e a irmã Carla. Um PAN de R$200 todo mês. Irmãos, eu simplesmente desabei a chorar. Porque eu vi que aqueles irmãos estão focados na missão. Eles estão centrados na missão. Queridos, a maneira como nós escolhemos nos envolver com a obra missionária reflete o quanto nos importamos com a ordem de Deus e como nos envolvemos verdadeiramente com o nosso povo. A segunda decisão, então, é escolher amar verdadeiramente o nosso povo. O profeta nos ensina a escolhermos a amar verdadeiramente o nosso povo. O profeta verdadeiramente amava o povo de Sião, amava Jerusalém. E por isso ele não se calava. Por isso ele não descansava em meio à sua tarefa. Nós precisamos aprender a amar como o profeta amou. E a terceira e última coisa que eu aprendo deste texto. Às vezes nós nos envolvemos tanto com a obra missionária e ficamos meio que na dúvida, né? Parece que as coisas não estão andando, mas estão andando. E a gente fica perguntando, mas até quando? Talvez você, meu irmão, colega de ministério, está lá há algum tempo e as coisas não acontecem e você já está ficando talvez frustrado. E aí você se pergunte, mas até quando eu devo permanecer aqui neste campo? Até quando? O texto mostra, o profeta diz, que ele falou, não descansou, por amor àquele povo, e o texto mostra que era até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação como uma tocha acesa. Enquanto nós estivermos com a responsabilidade de anunciar esta palavra que transforma a vida, irmãos, nós não podemos deixar de cumpri-la. O Senhor, quando nos deu a incumbência na grande comissão, ide, faça discípulos. Lá no final, no verso 20, a parte B, ele diz, e eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos nós precisamos estar focados em cumprir com a nossa missão. Portanto, meus amados e queridos irmãos, precisamos estar focados. Assim como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes, constantes, abundantes nesta obra, sabendo que todo o vosso trabalho, empenho e esforço não é vão no Senhor. Não é vão no Senhor.
Eu queria ler este texto, o último slide, com toda a igreja. Isso, assim mesmo. Percebam que o texto agora tem uma lacuna ali, né? Eu amo a Sião, mas não está escrito Sião. Eu queria que você pudesse pensar agora um pouquinho, rapidamente, na sua família. Eu queria que você pensasse nos seus vizinhos. Eu queria que você pensasse nos seus colegas de trabalho. Eu queria que você pudesse pensar no povo aqui de Curitiba, do Bacaxeri. E que você pudesse dizer estas palavras numa abrangência ainda maior, com todo o seu coração. E pedindo a Deus que essas palavras se tornem verdadeiramente o sentido da sua vida aqui neste mundo. Como missionários do Senhor, como servos do Senhor, como igreja, a maior agência missionária da face da terra. A Junta de Missões Mundiais, Missões Nacionais, auxiliam, enviando obreiros para projetos específicos, missionários que são missionários de campo, mas vocês fazem parte da maior agência missionária do Senhor Jesus Cristo. Você, meu irmão, não importando a sua idade, precisa ter este anseio em seu coração. Pode colocar a bandeirinha ali e vamos juntos dizer, todo mundo junto, vamos lá? Eu amo o Brasil e por isso não me calarei, não descansarei até que a sua vitória brilhe como um sol e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Amém, igreja? Nós temos muitos missionários de campo, do campo nacional aqui conosco. Vocês viram muitos deles aqui. Esses missionários amam este Brasil. Estão dando a vida deles por amor aos brasileiros. E se você quer materializar este texto, dizendo eu amo o Brasil, eu queria que esses missionários pudessem estar em pé, aonde estão aí, apostos. Eles vão estar recebendo você e vão estar orando com você. Então eu queria que eles se espalhassem em vários pontos da congregação, rapidamente, tem que ser rápido no nosso horário. E eles vão estar orando por você. E você também, além de estar orando com eles, eles orando com você, você também vai poder dizer assim, eu quero saber qual é a sua região, aonde você está atuando. Pergunta rapidamente para ele e diga assim, eu quero amar este povo que você tem amado. E você terá a oportunidade de adotá-lo como um intercessor para orar por aquele povo, pela salvação daquele povo, onde você tem um missionário lá, sendo a sua voz, a voz desta igreja. Mas você também vai ter a oportunidade de, assim como aquela irmãzinha com as mãos calejadas, de investir para a salvação daquele povo aonde você não pode chegar. Eu queria que você pudesse, enquanto nós cantamos, sair do seu lugar, abraçar um desses missionários e dizer assim, nós estamos juntos, porque eu também amo o Brasil e por isso não me calarei e não descansarei. Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa
usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o homem. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor, que me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o homem. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu queria convidar a irmã Damares que viesse aqui à frente mais uma vez. Eu tive a honra de ter essa irmã orando pela minha vida. Mas como eu disse no início desta mensagem, eu aprendi a amar o povo do norte do nosso país a partir do amor de um missionário que mudou a história do meu ministério, o irmão Eliseu Storck, a família Storck. Eu não fui mais o mesmo depois da visita do irmão Eliseu Storck no campo. Deus tinha objetivos maiores que eu não poderia imaginar na minha vida, na vida daquele povo ali. E estar hoje aqui ao lado desta serva do Senhor é sentir um pouco da lembrança, da memória de um grande missionário, de um homem que amou no limite, que andou por aquelas palafitas mal cheirosas o tempo todo com um sorriso no rosto. Um homem de Deus, um servo do Senhor, que me ensinou a amar ainda mais aquele povo. E eu queria, diante da igreja, agradecer mais uma vez e conclamar as famílias que aqui estão, que surjam mais entre as famílias do Bacaxeri, famílias missionárias, como a família Storck, homens de Deus, como Eliseu Storck. Isaías era um homem, assim como o Storck também era um homem, assim como eu sou um homem, com falhas, com erros,
Mas o Deus que conduz a nossa história mudou a história de Isaías, fazendo amar o povo de Sião de uma forma extraordinária. Mudou a história de Eliseu Storck, fazendo amar intensamente um povo brasileiro olhando para o norte. E mudou a minha história. O amor que eu sinto por aquele povo é um amor sem comparação. Portanto, que nós possamos amar o nosso povo brasileiro e dar a nossa vida para que sejam salvos pelo poder do Evangelho. Eu queria que os irmãos, nesta hora, que creem na soberania de Deus e no poder sobrenatural do nosso Deus, com fé, a igreja de Cristo Jesus, com muita fé, os homens que creem no poder do Evangelho, no que Jesus ensinou, sua palavra. Nós não temos em nós poder algum, mas o poder que age através de nós é o poder de Deus, pois é o Espírito Santo. E agora eu queria que você, como igreja, se juntasse agora comigo e pudesse interceder todos juntos como igreja pela vida e pela saúde da nossa irmã, a irmã Damares, uma pessoa que amo muito e que nesse tempo falei menos do que da outra vez. Eu fiquei tão calado, fiquei muito calado, mas olhando para ela e vendo o semblante de Jesus na vida dela, no rosto dela, e admirando isso. Mas foi gostoso poder aqui estar. Mas eu quero agora, meus irmãos, vamos juntos conclamar o poder de Deus para que Ele realize uma obra que só Ele pode realizar. Vamos orar. Eu queria convidar a minha esposa que pudesse vir aqui. Eu sei que é difícil, mas venha cá. E pudesse nesse momento, juntamente com a igreja, colocar a vida da nossa querida irmã no altar do nosso Senhor. Eu não sei se é uma prática da igreja, pastor Silvado, se não for, me perdoe. Eu não quero mudar as práticas da igreja. Eu sei que não há poder nenhum na sua mão, mas num ato simbólico, estenda a sua mão para cá e vamos orar pela vida da nossa amada e querida irmã. Senhor, a Tua presença é real em nosso meio, nós te glorificamos por isso. Como é bom gozar da Tua presença em Cristo Jesus. Como é bom, Senhor Deus, ter esse privilégio santo. Como a Tua igreja, como os Teus filhos, nós queremos rogar ao Senhor nesta manhã. Nós queremos te pedir, Senhor, segundo o Teu poder, que é incomparável, nós queremos clamar ao Senhor, para que possa trazer a cura para nossa irmã Damares. Tu és o único que pode fazer isso, Senhor. É a Ti que nós temos. Portanto, meu amado, se te parece bem aos Teus olhos, se é esta a Tua vontade, que isso se cumpra na vida da Tua serva, e que através desta obra muitos possam reconhecer o Teu poder e se tornarem filhos Teus, como a Damares, ó Deus, como essa filha querida que tem testemunhado do Seu poder, que tem se contentado em Ti, Senhor, que tem se alegrado em Ti a cada dia, nos deixando abater. Ó Deus, que a Tua vontade venha a ser feita. Ó Deus, que o Teu nome venha a ser glorificado. Nós nos submetemos a Ti, a Tua vontade, Senhor, porque nós confiamos que tudo que o Senhor faz é bom.
Nós cremos na tua soberania, Senhor. Nós cremos em ti. E nós aqui estamos humildemente, como os teus filhos, a te rogar que a tua serva venha ser curada para a tua honra e para a tua glória. E nós clamamos no nome que está acima de todos os nomes, o nome doce e poderoso de Jesus. Amém, Pai. Amém.